Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões, pela Rádio Taperoá FM, pelo canal do YouTube. Que Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, alcance-os nesta noite com a mesma graça que paira sobre nossas vidas aqui neste lugar. Como é maravilhoso poder estarmos juntos mais uma vez nessa noite de domingo para adorar o Senhor, para engrandecer ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor e sermos edificados com a sua gloriosa palavra. Vamos abrir as Escrituras na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos fazer a leitura no capítulo de número 6, iremos ler do verso 1 ao verso de número 5. Gálatas, capítulo 6, último capítulo da carta, do verso 1 ao verso 5. Conforme você localizar o texto, se você tiver condições, eu o convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, como é maravilhoso, Senhor, poder estar em Tua presença. Nós te damos graças por esse privilégio. Nós te louvamos por essa imensa dádiva que nos é ofertada gratuitamente, de podermos estar diante da Tua face, oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e sermos mais uma vez instruídos pela Tua bendita palavra. Pai, nesse momento nós temos diante de nós o Seu santo livro e nós cremos que Ele é o verdadeiro pão que alimenta a nossa alma, é verdadeira água que sacia a sede de nosso coração, é bússola, é mapa que nos aponta a direção a seguir. E é por isso, Espírito Santo, que nós clamamos ao Senhor nesse instante, que mais uma vez, por sua infinita misericórdia, o Senhor fale conosco nessa noite. Traz ao nosso coração edificação, traz à nossa vida, ó Deus, refrigério. Se for preciso, nos corrija, nos exorte, nos repreenda, mas não permita, Senhor, que deixemos este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui nessa noite. E se aqui entre nós houver alguém ou a nos acompanhar à distância que não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesse instante cadeias possam ser quebradas, barreiras possam ser rompidas, e pecadores libertos para a glória do Teu santo nome. É isso que nós pedimos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Cristãos espirituais, vivendo a lei de Cristo. Chegamos finalmente ao último capítulo dessa tão maravilhosa epístola. Percorremos durante alguns meses cada perícope, cada contexto apresentado por Paulo em sua argumentação na defesa de um genuíno evangelho, na mesma medida em que esforçava-se para desmontar uma falácia apresentada aos Gálatas como sendo a verdadeira vontade de Deus. Sabemos que esta carta foi composta com a finalidade de recobrar a memória daqueles cristãos
e fazê-los voltar aos trilhos do verdadeiro evangelho, do qual haviam se distanciado, sofrendo as influências de pregadores que corrompiam a mensagem simples trazida por Cristo, colocando adornos, muletas e adereços que não tinham qualquer finalidade a não ser trazer divisão ao seio da comunidade do Senhor. Paulo termina o 5º capítulo, seguindo com a sua argumentação, mostrando-nos uma clara distinção que existe entre uma vida dominada pelas obras da carne e uma vida impactada pela ação do Espírito que frutifica para a glória do nome do Senhor. Logo após mostrar-nos os perigos das obras carnais de nossa natureza caída e contrastar essa natureza caída com os frutos ou o fruto que o Espírito deve produzir em cada coração, o apóstolo agora começa a argumentar de maneira prática como que cristãos espirituais devem viver em uma comunidade espiritual. Seu propósito, seu objetivo, seu intento é agora, nessas últimas frases que compõem a sua tão singela carta, fazer com que esses cristãos sejam orientados por Deus e instruídos por Deus de uma maneira clara, a fim de que essas palavras não sejam apenas discurso, mas sejam de fato verdade. Essas palavras não tenham apenas retórica, mas sejam palavras reais, que reflitam em atos reais, em práticas reais, tangíveis, contundentes, a fim de que essa igreja primitiva retornasse ao caminho do verdadeiro evangelho. E é por isso que nessa noite nós vamos pensar sobre cristãos espirituais que devem viver sem a lei, não mais a lei de Moisés, mas a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 6, e eu quero percorrer esses 5 versos com você nessa noite, a fim de que possamos compreender e discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. A primeira verdade que eu gostaria de destacar é justamente a que está no primeiro versículo. E é o que está escrito no primeiro versículo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Existem 3 expressões que saltam do verso 1 e que são decisivas para que nós entendamos a natureza desses cristãos que estão frutificando, cheios do Espírito Santo. As palavras de Paulo aqui estão em perfeita harmonia com aquilo que foi dito no final do capítulo 5. Quando ele argumenta mostrando o problema da carnalidade no coração humano, num contraste em que a presença do Espírito frutifica em sua vida. E agora Paulo, tendo essa perspectiva que nós já conhecemos, ele então mostra-nos essa verdade máxima que deve ser por nós compreendida. E 3 expressões são chaves aqui. A primeira expressão é quando ele diz se alguém for surpreendido em alguma falta. A segunda expressão é quando ele diz vocês são espirituais. E a terceira expressão é quando ele diz guardem-se para que vocês também não sejam tentados. Paulo ele vai usar termos agora muito práticos, a fim de nos fazer entender como que é a dinâmica dentro da igreja de Jesus. E a fim de nos fazer compreender como nós precisamos muitas vezes fazer um autoexame de nosso coração quando se trata de nossa relação com a comunidade e com os membros da comunidade e com o corpo do Senhor Jesus em sua totalidade. Paulo ele vai nos confrontar a sermos criaturas maduras numa perspectiva espiritual. Porque é muito provável que o muito tempo que tenhamos dentro de uma igreja não tenha sido suficiente para nos amadurecer espiritualmente. E por mais que somemos muitos anos dentro do cristianismo, ainda somos extremamente imaturos no que tange a nossa espiritualidade. Ralos em nossa compreensão do Senhor. Medíocres em nosso relacionamento com o Evangelho. E extremamente equivocados na aplicação da correção e dos princípios que a Escritura traz sobre nós e sobre o outro. E ele começa então apontando para nós uma realidade factual. Ele está dizendo, se alguém for surpreendido em uma falta. Sim, porque dentro da igreja de Cristo, por mais que sejamos santos, por mais que tenhamos sido salvos pela graça redentora da cruz, por mais que sejamos portadores do Espírito e frutifiquemos no Espírito, isso não nos livra da possibilidade de pecar. Nós pecamos. Eu peco
você peca, seu vizinho peca, e todos neste salão, dos mais jovens aos mais velhos, são marcados pelo pecado. E é por isso que as palavras de Paulo são tão práticas, quando ele diz, se alguém for surpreendido. Mas a ideia do texto é, você certamente encontrará pessoas que cometerão alguma falta. Porque sim, este povo cheio do Espírito, que frutifica, que apresenta todos os gomos do fruto do Espírito que vimos no domingo passado, que luta com toda a avidez contra a natureza caída, que também nos foi mostrada no domingo passado. Este povo, nesta batalha platônica, titânica, este povo em algum momento pode pecar. Porque o fato de você ser crente não quer dizer que você está imune ao pecado. O fato de você ter o Espírito Santo não significa que você não erra. O fato de você ser uma pessoa piedosa não significa que você não pode falhar. Você pode falhar e você certamente tem falhado. E aí Paulo começa dizendo, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são o quê? Espirituais. E como é que é mesmo o povo espiritual? É aquele povo que a gente viu domingo passado, que tem mansidão, que tem longanimidade, que tem bondade, que tem benignidade, que tem domínio próprio, que tem amor, que tem paz. Este povo espiritual, lutando contra as obras carnais, este povo tem que tratar aquele que é surpreendido em alguma falta. Sim, porque não dá para simplesmente ignorar o pecado e achar que o pecado não tem consequências. O pecado tem consequências particulares e o pecado tem consequências coletivas. O pecado afeta a sua vida individual e o pecado afeta a igreja de Jesus Cristo. E aí nós que somos espirituais, temos que lidar com o pecado. E aí ele diz que nós devemos corrigir. Quem? Aquele que é surpreendido em alguma falta. Aquele que falhou em alguma coisa, aquele que cometeu algum erro. Ele precisa ser corrigido. Mas ele tem que ser corrigido de que maneira? Com o espírito de brandura. O termo é similar a uma das marcas que nós vimos domingo passado. Aquele que é manso. Com mansidão. Existe gente que erra e existe gente que tem que tratar o erro. E como é que a gente trata o erro? A gente trata com mansidão, a gente trata com brandura, a gente trata com misericórdia, a gente trata com paz, não é criando guerra. A gente trata com longanimidade, com paciência, a gente trata com bondade, com benignidade, a gente trata como crente cheio do Espírito Santo. Aquele que é surpreendido com alguma falta. Aquele que é surpreendido com algum erro, aquele que é surpreendido praticando e cometendo algum pecado, este tem que ser tratado por pessoas espirituais. Mas como que é que na maior parte das vezes nós reagimos ao pecado dos outros? Porque é o meu pecado, eu sei como é que eu reajo. Geralmente eu reajo ao meu próprio pecado com uma autocomisseração absurda. Eu peco e eu me olho no espelho e eu digo, eu não sou tão mal assim. Há uma explicação para eu ter pecado, ou existe uma razão para eu ter feito isso. Há um motivo para que eu seja essa criatura descarada, olhando para o espelho e vendo a minha imagem e me tratando com muita compaixão. Eu trato o meu pecado muitas vezes com muita brandura, mas como é que eu reajo ao pecado do outro? O outro quando peca, muitas vezes a minha reação ela é intempestiva. Ela é dominada por todas as marcas carnais que vimos na semana passada e completamente desprovida dos aspectos espirituais que deveriam existir em nós. E quando o outro peca, nós reagimos com intempestividade. Nós já rangimos os nossos dentes. Nós já nos municiamos com toda sorte de argumento jurídico para condenar o outro sem dar ao outro o mínimo sequer de possibilidade de remissão. E a gente já manda o outro para o inferno de cabeça para baixo, amarrado com tudo. Está perdido, não tem mais salvação, não tem mais jeito. Acabou-se. Condenado até o fim. E muitas vezes é assim que nós reagimos ao pecado do outro. E muitas vezes é assim que nós tratamos aqueles que são surpreendidos em alguma falta. E muitas pessoas estão feridas dentro de igrejas porque de fato cometeram erros, mas foram tratadas sem um mínimo de misericórdia ou sem qualquer perspectiva de espiritualidade. E a igreja, que deveria ser o lugar de cura, termina sendo o lugar do algoz que termina de matar.
E não pode ser assim. E não deve ser assim. Porque nós somos, Paulo está dizendo, espirituais. Sim, a gente é espiritual. E a gente tem que corrigir o pecado, mas a gente corrige com brandura. A gente não corrige com a macaca na mão, metendo o pé em todo mundo, não. Não. A gente tem que corrigir com amor. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ele... Mas Deus corrige como? Vamos fazer um exercício dialético bem simples. Você gostaria que Deus te corrigisse do jeito que tu quer corrigir o pecado do outro? Você gostaria que Deus tratasse com você do jeito que você trata a falha do seu irmão? Você gostaria que Deus aplicasse a você a mesma ira e indignação com a qual muitas vezes você age em relação à falha do seu vizinho? Entende? É preciso que nós tratemos o pecado do outro com brandura. Paulo não está dizendo que é para fazer vista grossa para o pecado, de jeito nenhum. Porque disciplina não mata a igreja. O que mata a igreja é o pecado. Disciplina não mata crente. O que mata crente é o pecado. Paulo está dizendo que o pecado tem que ser corrigido, mas ele tem que ser corrigido com amor. Ele tem que ser corrigido com brandura. Ele tem que ser corrigido por gente que é crente. Gente que é espiritual. Mas muitas vezes, meus irmãos, ainda bem que aqui não tem essas coisas. A gente vê por aí uma galera que diz que é crente, mas se puder, sangra o outro feito um porco pendurado na corda, sem um mínimo de misericórdia. Não é assim não. Não. Amém, igreja? Tem que corrigir, mas tem que corrigir com amor, com paciência. Mas pastor, essa peste não merece. Não é você que decide isso. Esta criatura não vale nada. Não é você que define isso. O que Deus quer que você faça? Que você trate com brandura. Porque quem é que apruma o vaso? É o oleiro, é? Não é? É você que apruma o vaso? Não, quem é que apruma o vaso? É o oleiro. Lembra da visão que o Senhor dá ao profeta? E ele vê lá o oleiro, e ele faz o que com um vaso que está danificado? Ele destrói, ele reduz, ele esmiuça, ele amassa, faz um vaso novo. Deixa que o oleiro sabe trabalhar. Mas às vezes você quer ensinar o oleiro a fazer o serviço que ele já sabe fazer, não é você. É Deus que trata, então você age com brandura. Aí Paulo diz, é preciso que você seja espiritual no trato daqueles que são surpreendidos em alguma falta. Quantas pessoas que abandonaram a fé, não porque elas são incapazes de reconhecer o erro delas, elas reconhecem o erro delas, mas infelizmente foram tratadas sem um mínimo de misericórdia, expostas sem nenhum tipo de reserva, agredidas sem nenhum tipo de ressalva, tratadas de maneira ímpia por gente que diz ser espiritual. Não. É preciso que nós corrijamos o que tem que ser corrigido, mas o façamos como pessoas espirituais. Você tem que corrigir o pecado da sua família, mas você tem que corrigir com brandura. Você tem que corrigir os pecados que afetam a você e aos outros, mas você tem que fazer isso com amor. Mas não somente é preciso surpreender alguém no pecado e tratar, é preciso ser espiritual, mas ele tem uma terceira expressão, quando ele diz, guarde-se. Para que você também não seja o quê? Tentado. Por quê? Porque amanhã pode ser você na mesma posição daquele que você está julgando. Ou você tem um segredo escondido que imunizou você da possibilidade de pecar. Quem aqui não peca? Alguém aqui não peca? Levante a mão, por favor. Se você não peca, eu vou beijar seus pés, porque você é santo. Meu Deus, você é santo, você não peca. Você peca. E muitas vezes nós estamos exercendo rigor para com o outro, se esquecendo que amanhã pode ser nós que estejamos na mesma posição, cometendo as mesmas coisas ou coisa pior. Possa ser que amanhã seja nós que estejamos cometendo essa transgressão, ou fazendo algo pior do que aquilo. E quando for você no banco do réu, como é que você quer ser tratado? É tão bom querer justiça para os outros, não é?
E para você? Que justiça você quer para você? Que nível de aplicabilidade da correção você quer para você? É preciso entender que somos espirituais e é preciso que nós nos guardemos para que não caiamos nos mesmos pecados. A primeira coisa que Paulo está nos mostrando é que diante do erro, nós temos que ter um coração empático e nós temos que ter uma postura misericordiosa. Não, meu irmão, a gente não pode fazer pré-julgamento sobre absolutamente nada nem ninguém de forma precipitada. Não, a gente precisa com muita longanimidade entender as coisas que estão se passando e na hora de corrigir, corrigir com brandura. Corrigir com amor. E, ao mesmo tempo, guardar o nosso coração para que amanhã não sejamos nós que cometemos o mesmo pecado. Você quer punir alguém que mentiu para você? Mas amanhã possa ser você o mentiroso. Você quer punir alguém que defraudou você? Mas amanhã pode ser você defraudando alguém. Você quer punição para alguém que cometer algum erro, algum pecado, alguma transgressão? Mas amanhã pode ser você na mesma transgressão. Isso não significa que a justiça de Deus não deva ser exercida. Ela deve ser exercida. Mas nós precisamos entender que a chibata que vai lá, ela vem cá. Vai lá e vem cá o cipó. Pega no seu lombo e pega no meu, e ninguém escapa. Ninguém escapa. Então eu preciso ter um coração misericordioso, porque eu sou espiritual. Eu sou espiritual, e sendo espiritual, eu entendo a dinâmica de Deus tratar o seu povo. Paulo vai dizer lá em Hebreus capítulo 12, o verso 11. Lá em Hebreus capítulo 12, o verso 11, Paulo diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Ninguém fica alegre quando é disciplinado. Claro que não fica. Ninguém sai saltando de alegria. Eu fui disciplinado, vou ganhar um prêmio. Tem uns crentes sem vergonha por aí que se orgulham até da lista de disciplina que ele tem. Tome juízo, viu? Tome juízo. Aí o autor aos Hebreus está dizendo: toda disciplina com efeito no momento não é motivo de alegria, mas de tristeza. Sim, claro, eu estou sendo corrigido, eu não vou ficar sorrindo. Deus está me corrigindo, eu não vou ficar pulando de satisfação. Claro que não, vou ficar triste. Mas ele diz: ao depois, entretanto, produz. O que a disciplina do Senhor faz? Ela produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Um fruto de justiça. Então, quando Deus me corrige, é claro que eu não vou ficar sorrindo. O Senhor está me corrigindo, o Senhor está me disciplinando, o Senhor está me repreendendo, o Senhor está... Não, é óbvio que eu não vou ficar saltando de satisfação, eu vou ficar triste. Porque ninguém leva uma bronca e fica sorrindo, a não ser que seja muito cínico. Mas tão logo o Espírito me faça discernir as razões pelas quais Deus me está corrigindo, isso produz em mim um fruto de justiça. Eu me satisfaço em Deus. Aí Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Ele vai dizer: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos que eu amo. E o que é que Paulo escreveu para a igreja de Corinto? Paulo deu uma pisa, uma surra literária nos crentes de Corinto. Porque para você que lê a carta de Corinto achando que é a carta do movimento, do mistério com X, não, ali é uma verdadeira surra que Paulo está dando naquela igreja, que era a igreja mais espiritual de todo o tempo antigo. Todos os dons espirituais estavam na igreja de Corinto, e era a igreja mais trabalhosa que Paulo teve na vida todinha. O que Paulo está fazendo com os coríntios? Ele está repreendendo os coríntios, ele está chamando a atenção dos coríntios. E aí ele está dizendo: eu não estou dizendo essas coisas para fazer vergonha a vocês. Não é essa a finalidade, muito pelo contrário. Eu estou admoestando vocês porque vocês são meus filhos e eu amo vocês. Sabe por que Deus te corrige? Porque Deus te ama. Porque se Deus não te amasse, Ele deixava você seguir o seu caminho torto, e Ele não dava a mínima para o que vai acontecer no seu futuro. Mas Ele ama tanto você que Ele chama a sua atenção, Ele corrige você com brandura, com longanimidade, e Ele espera que você responda com um coração aberto à correção que vem dEle. É assim que funciona, porque Deus corrige o filho que ama. Mas vivemos em uma geração de pessoas que não querem ser corrigidas. Elas querem viver no seu pecado desenfreadamente e não querem ser importunadas na sua maneira transgressora de viver.
Nesta cultura que relativizou todas as coisas. Neste mundo que banalizou todas as coisas. Neste mundo que a apodreceu e atrofiou por completo. As pessoas querem viver no seu pecado, frequentar um culto religioso e não querem ser incomodadas na sua maneira pecaminosa de viver. Deus corrige o filho que ele ama. E por que Deus corrige o filho que ele ama? Porque ele é bom. Porque ele é misericordioso. E Deus corrige seu filho por meio de quem? Da sua igreja. Existem 3 marcas que evidenciam uma igreja verdadeiramente cristã. Primeiro, a pregação fiel da palavra. Segundo, a administração correta dos sacramentos. Só tem 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Terceiro, a aplicação fiel da disciplina. A verdadeira igreja não dialoga com o pecado. A verdadeira igreja não baixa a guarda para o pecado. A verdadeira igreja não admite e não tolera o pecado. A verdadeira igreja corrige o pecado com amor e com brandura. Mas corrige, porque Deus corrige. E não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é doutor, se você é analfabeto, se você é bonito, se você é feio, se você tem cabelo, se você é careca, se você é gordo, se você é magro. Não interessa se você mora no Alphaville ou na Alfavela. Não me interessa quem você é nem onde você veio. Deus trata você da mesma forma que trata qualquer um. Se você errar, Ele corrige você. E acabou. E não tem arrudeio, não tem conversa, não tem... Não. Aquela abordagem, você sabe com quem está falando, só funciona nas blitz por aí. Aqui não. Aqui não. Entende? O Senhor trata seu povo de maneira equitativa. É preciso que o pecado seja corrigido, mas ele tem que ser corrigido com amor, com brandura, com doçura, com paciência. Tem que esticar a corda. Tem que esticar a corda, deixar a corda aí. Mas por que você não faz isso? Porque não é assim. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus fazer o que Ele tem que fazer. E a corda vai esticando, mas uma hora Ele puxa. E quando Ele puxa, ou você vem, não tem outro caminho. É preciso que nós, ao tratarmos o pecado, sejamos espirituais. E guardemos o nosso coração para não pecar também. Mas a segunda coisa está no versículo de número 2. Paulo vai mostrar a natureza da igreja. Olha o que ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei que vocês estão desprezando para abraçar a lei de Moisés. Vocês vão cumprir a lei de Cristo. Paulo agora está nos mostrando a natureza da igreja. E por que ele está ressuscitando a natureza da igreja? Porque dentro da Galácia um princípio se infiltrou. Uma teologia se estabeleceu e ela era profundamente anti-evangélica, antibíblica, anticristã. Era o princípio do judaísmo, dos judaizantes, que readmitia as exigências da lei de Moisés e todos os costumes do modo de vida dos judeus. E desde o primeiro capítulo, Paulo está moendo com esse povo, dizendo a esse povo que o caminho não é esse. Eles precisam agir como cristãos. Cristãos combatem o pecado com brandura. Cristãos tratam a transgressão com amor, guardando-se da queda e exercendo a justiça de Deus. E agora ele diz: cristãos vivem a natureza da igreja. E qual é a natureza da igreja? Não é a natureza do judaísmo. Porque no judaísmo, as pessoas buscavam a justiça de Deus por meio dos seus sacrifícios individuais. E na igreja nós não buscamos a justiça de Deus. Nós estamos justificados perante Deus por meio da obra de Jesus Cristo. E nós buscamos agora uma vida coletiva. É por isso que nós somos uma comunidade. A comunidade cristã. O povo do Senhor. Aí Paulo está dizendo, lá em Jerusalém, é cada um por si e Deus por todos. Aqui não. Aqui nós levamos a carga uns dos outros. Aqui nós carregamos uns aos outros para a gente poder cumprir a lei de Cristo. Mas Paulo está falando de quê? Paulo está falando da dinâmica da fé. A dinâmica que tem se perdido nos nossos dias. E ele está inspirado no exemplo mais claro que parte para servir a igreja.
Ele está falando de um exemplo de comunhão e unidade indissolúvel. Ele se espelha na própria Trindade, em que o Pai é um com o Filho é um com o Pai, ambos são um com o Espírito. E essa é a tônica da oração que Jesus Cristo fez, e nós lemos ela aqui nessa noite. Um pouco antes do martírio, lá em João capítulo 17, o capítulo inteiro nos mostra a oração sacerdotal. O que é uma oração sacerdotal? É uma oração intermediadora, mediadora, em que Cristo estava orando por mim, por você e pela igreja. E qual era a preocupação de Jesus? Ele não pediu para você ficar rico, ele não pediu para você ficar bonito, ele não pediu para você viajar para Miami, ele não pediu para você ser super, mega, master feliz nesse mundo. Não, a preocupação de Jesus era: Pai, que eles sejam um em mim, como nós somos um em Ti, e que eles tenham verdadeira comunhão. Foi essa a preocupação de Jesus. E Paulo está dizendo: a igreja tem uma natureza coletiva. A igreja é rebanho. Como é que anda o rebanho? Em grupo. É ovelha. O problema é que a gente tem muita ovelha com espírito de bode. Vou botar uma cangaia na sua cabeça. Porque o bode é teimoso, ele foge do aprisco. Se mete no meio do mato, dá dor de cabeça. A ovelha não. A ovelha escuta a voz de quem? Do pastor. E quando o pastor chama, ela vai. O bode não, o bode quer andar sozinho. O bode quer fazer do jeito dele. Né? A ovelha é seletiva na alimentação. O bode é indiscriminado, come qualquer porcaria. Eu vi lá o bode, foi sorteado lá no dia da família. A peste do bode comendo uma espada de São Jorge. Eu vi o bode comendo uma espada de São Jorge. Mas isso é uma peste. Mas o bicho é sortudo. Em vez de morrer, ele arrumou um casamento. Tá, é muito feliz ele. O bode come qualquer coisa. A ovelha não. A ovelha é seletiva. A ovelha é mansa, o bode é rebelde. A ovelha é dócil, o bode é brabo. Levai as cargas uns dos outros. Paulo quer que a igreja da Galácia entenda a natureza dela própria. No judaísmo, cada um que leve seu sacrifício. Cada um que faça a sua parte. Na igreja não. Na igreja nós nos ajudamos. Na igreja nós colaboramos uns com os outros. Na igreja nós suportamos. A ideia de levar a carga aqui não é de você estar sustentando o outro, mas é de você suportar a fragilidade espiritual do outro. Essa que é a ideia aqui de levar a carga. Entende, irmão? Entende? Se você já sabe muito, você tem a obrigação de ter paciência com quem não sabe nada. Se você já é espiritualizado demais, você tem que ter paciência com aquele que ainda está começando na fé. Entende? Levar a carga, suportar, ter paciência, ter longanimidade, ter amor, ter domínio próprio, ter mansidão. Para quê? Para você levar a carga do seu irmão, para você poder cumprir a lei de Cristo. A lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. É a lei da compaixão, é a lei da misericórdia. Dentro da dinâmica da igreja, não existe hierarquização. Entende? E é por isso que eu amo a igreja congregacional. Porque aqui dentro não tem um supra-bispo que manda em todo mundo, não. Aqui o corpo de Cristo é coeso, é uno. E a única autoridade máxima sobre nós é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que manifesta a sua vontade por meio de suas assembleias e no meio do seu povo santo. Entende? Aí é por isso que ele vai dizer lá em Hebreus capítulo 10, o verso 24 até o 25. O autor aos Hebreus diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas. Você quer gastar seu tempo com coisa boa? Estimule seu irmão às boas obras. Estimule o seu irmão às boas obras. Entende? Em vez de você estimular o seu irmão ao que não presta, estimule o seu irmão ao que presta.
Mas muitas das vezes a gente gasta muito mais tempo estimulando o outro ao que não presta. Falando da vida do outro, inventando conversa sobre o outro, espalhando mentira, né? Gastando horas com fuxico, com mexerico, né? Levando o outro para caminhos tortuosos que a gente não deveria levar. E ele diz, então você deve estimular o outro em amor às boas obras. Levando a carga. Ô irmão, vamos orar. Tem um culto de oração tão bom. Por que tu não aparece para orar? Olha, tem a consagração 6 horas, vamos participar da consagração. Olha, tem um grupo de estudo bíblico, vamos participar do grupo de estudo bíblico. Olha só, a igreja está precisando de pessoas para ajudar o departamento infantil, por que você não ajuda? Olha só, tem um grupo de louvor, precisa de gente para cantar, para tocar, por que você não participa? Olha só, vai ter um evangelismo, ora para o evangelismo, vai ter um para evangelizar, passar o dia evangelizando, pregando a palavra de Deus. Olha, irmão, que coisa maravilhosa é o culto no dia do Senhor, o dia que o Senhor fez, o dia glorioso do Senhor, em que a alma se deleita, se farta, e vai você ficar em casa, satisfazendo a sua preguiça, a sua sem vergonhice. Vamos para o culto, vamos adorar a Deus, vamos aprender a palavra de Deus, estimule o outro às boas obras. Aí você liga para o outro, aí o tempo está chuvoso, não está? Acho que hoje eu não vou não. Ah, então também não vou não. Já prestou atenção? Grupo de WhatsApp, a gente começa uma lista, vamos fazer tal coisa. Basta um dizer que não vai, pronto, estagnou. Não seja você aquele que bote que não vai. Mas é assim, não é? Ah, não vou poder ir não. Pronto, não vai ninguém. Por quê? Porque só quer a deixa. Vamos nos estimular às boas obras. Vamos levar a carga uns dos outros. Antes, ele diz no versículo 25, de Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A gente tem que levar a carga um do outro, a gente tem que estimular o outro às boas obras, e a gente não pode deixar de congregar, não. Eu não quero saber qual é a quinzumba que você está. Eu não quero saber qual foi o escorpião vermelho que lhe picou. Qual foi o demônio que cruzou o seu caminho na encruzilhada quando você estava no caminho daqui? Eu não dou a mínima, não quero saber. O que eu quero saber é que você não pode. E quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é o Espírito Santo de Deus. Você não pode deixar de congregar, porque você é ovelha. Acabou-se. Ai, pastor, eu não gosto de você. Tá tudo certo. Mas entre na fila, tem um bocado que não gosta. Eu tenho um monte de fã insatisfeito. Tudo bem. Você não tem que gostar de mim. Porque se você estiver aqui por minha causa, quando aquela porta se abrir e desapareça, nunca mais pise seus pés aqui. Você tem que estar aqui por causa de Jesus Cristo. Porque um dia eu vou, infelizmente, morrer. Vou ter que morrer. Fazer o quê? Vai ver que eu estou recebendo uma revelação aqui e está perto. Sei lá. Você entende o que Paulo está dizendo? Nós não podemos deixar de congregar. Mas qual é a primeira coisa que a gente faz quando o nosso coração começa a esfriar? É deixar de congregar. Deixa de congregar porque brigou com o marido, deixa de congregar porque se aborreceu com o filho, deixa de congregar porque as coisas no trabalho não estão indo bem, deixa de congregar porque tirou nota ruim na universidade, deixa de congregar porque teve uma discussão familiar, deixa de congregar porque não gostou do grupo de louvor, deixa de congregar porque não gostou da cor que pintaram a igreja, deixa de congregar porque o pastor disse alguma coisa e ele tomou como indireta para ele, eu mando direta, não mando direta para ninguém, certo? Deixa de congregar por isso, por aquilo, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo, não deixemos. E acabou-se. Seja crente e seja maduro espiritualmente. Porque isso é pantinho de moleque sem vergonha. Isso é pantinho de moleque sem vergonha. E você não é moleque sem vergonha. Amém, igreja? Temos que levar a carga. Temos que levar a carga um do outro. Eu vou deixar de ir para a igreja porque ninguém falou comigo. Eu entrei e saí, ninguém me deu nenhuma boa noite. Oh, meu Deus. Ai, Jesus, segura. Vou deixar de ir para a igreja porque eu mandei uma mensagem para o pastor e ele levou 24 horas para responder. Vou deixar de ir para a igreja porque isso, porque aquilo. Pare com isso, rapaz. Você é sustentado com o quê, hein?
Você foi criado com miojo, foi? É miojo que você come antes de vir para o culto, é? Coma mocotó, meu irmão. Pare de pantir, pare de sem vergonhice. Não. Nós não podemos, nós temos que levar a carga dos nossos irmãos. Nós temos que carregar os nossos irmãos. Nós temos que botar ele nos ombros e dizer, você errou, você falhou, você está errado, mas eu vou carregar você. Hoje eu carrego você, amanhã você me carrega. Nós temos que estender a mão da misericórdia, a destra da comunhão. Mas muitas vezes a nossa postura é outra. Ele diz que a gente não pode deixar. 2 Coríntios 13:11, ele diz, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. É preciso que nós tenhamos esse mesmo coração, e nós lemos aqui na abertura deste culto, João capítulo 13, o verso 34, Jesus Cristo disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Qual é o mandamento do Senhor para nós? Que a gente se ame. Mas o que o diabo quer? Que a gente se odeie. O que o diabo quer? Que a gente se afaste. O que o diabo quer? Que a gente brigue, que a gente discuta, que a gente se separe, que a gente crie guetos, facções. É isso que o diabo quer, ele quer acabar com a obra de Deus, ele fica colocando caraminhola na cabeça de um e outro, e você fica dando ouvido à obra da carne, e ao conselho de Satanás, e daqui a pouco o reino está dividido e ele não avança. E o que a doutrina dos judaizantes estava fazendo na Galácia? Dividindo a igreja. Separando a igreja. Dilacerando a igreja. Aí Paulo está dizendo, a lei de Cristo não separa, a lei de Cristo aproxima. A lei de Cristo não traz divisão, a lei de Cristo traz uniformidade. Unidade. Mas na Galácia o povo estava se mordendo, lembra como é que termina? A metade do capítulo 5. Se vocês ficarem se mordendo, que diabo de evangelho é esse? Não. Vocês não podem ficar se consumindo. Vocês precisam viver na prática do bem e do amor. Você já imaginou que inferno deve ser uma igreja em que as pessoas vivem numa constante batalha, numa guerra sem fim? Você vai para um culto, em vez de você sair abençoado do culto, você sai carregado do que não presta? Que desgraça deve ser uma coisa dessa? Mas é isso que o inimigo quer fazer. Mas aqui, chifrudo do inferno, tu não faz não. Amém, irmãos? Vai não, aqui você não faz não, que a gente dá uma surra espiritual. É preciso que nós tenhamos este coração disposto, cheio do Espírito, pessoas espirituais, levando a carga uns dos outros. Porque Jesus nos deu um mandamento, nos amar. E amar é fácil? Não, quem foi que disse a você que amar é fácil? Amar é difícil. Mas é necessário. Amar é necessário. Você passa no mínimo 6 dias da sua semana, aguentando abuso de seu patrão, aguentando abuso dos seus clientes, aguentando abuso de gente que você não aguenta nem olhar mais para a cara, mas você não abandona seu emprego. Por quê? Porque você precisa do dinheiro, do money na sua conta. E por que é que você quer abandonar a igreja só porque alguma coisa não está do jeito que você quer? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O sangue dá na canela e a gente fica tudo junto e misturado, ninguém solta a mão de ninguém. Aí na primeira cipuada você é o primeiro que solta e sai correndo. Não, temos que levar as cargas uns dos outros. Vamos levar a carga do irmão, vamos suportar o irmão, vamos avançar. Aí Paulo no verso 3 vai denunciar a ilusão do legalista. E qual é a ilusão do legalista? Todo legalista tem essa ilusão. Olha o que ele diz no verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, porque se alguém acha, imagina que é alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Essa é a ilusão do legalista. O que o legalista ele vive na seguinte perspectiva? Ele acha que é alguma coisa. Ele acha que é bom, ele acha que é justo, ele acha que é correto, ele acha que é íntegro, ele acha que é mais crente do que todos os outros crentes, é o legalista. E ele vive nessa ilusão, nessa mentira, nessa sedução de seu próprio coração.
ferindo, matando, destruindo, sem ter o mínimo de espiritualidade. É o legalista. Aí Paulo diz, se alguém julga que é alguma coisa, não é nada. Está mentindo para si mesmo. Mas quantas vezes você acha que é mais crente do que o outro porque você lê a Bíblia todo dia? Quantas vezes você acha que você é mais crente do que o outro só porque você vai orar no monte? Quantas vezes você acha que você é mais crente do que o outro só porque você segue uma determinada perspectiva teológica? Quantas vezes você acha que é mais crente do que o outro porque você não faz o que o outro fez, mas você faz coisa pior, coisa diferente que ele faz, mas você faz? E nem assim que muita gente vai vivendo? Aí Paulo está dizendo, o que é que tu acha que tu é? Tu só é uma coisa, pecador, que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Mas às vezes o diabo vai soprando no nosso ouvido e ele vai mentindo para nós, você é justo. Não, não dê ouvido a esse careca buchudo, não dê ouvido a ele não. Ele está soprando no seu ouvido aí agora. Estou vendo ele aqui, ó, a visão espiritual. Né? Ele está soprando no seu ouvido, ai, não dê ouvido a esse careca não, você é bom. Que conversa é essa que você é mau? Não, você é bom. Você é uma pessoa boa. Você paga todos os seus impostos em dias. Você não maltrata a sua esposa. Você cuida bem dos seus filhos. Você é leal ao seu marido. Ah, não dê ouvido a esse caba não. Esse caba está querendo confundir você. Você é uma pessoa maravilhosa. O único problema é que você ainda não é crente, mas você já é amigo do evangelho. Você não é crente ainda, mas você é amigo do evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Não dê ouvido a esse caba não. Você tem um lugarzinho no coração de Deus. Tem mais. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E para fechar, tem mais. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Olha, quando vê você na bênção, vai tudo se arrepender. Vai olhar, entrar a plateia e você vai estar lá no palco. Querido, quem acha que é alguma coisa, mente para si mesmo. Você não é bom. Você não tem justiça própria. Você não merece o céu. Você não tem nada de positivo na sua vida. Em pecado te concebeu a tua mãe, destituído tu fosse da glória de Deus. Ou as tuas melhores obras são como trapos de imundície. Você está perdido num buraco escuro e você não tem salvação. Mas a boa notícia é que você é eclegnon. E o que é eclegnon? É escolhido entre os piores. Deus olhou para você com compaixão e mesmo sem você merecer, porque você não merece, Ele estendeu a você a sua graça redentora, Ele alcançou você com a sua mão poderosa e hoje você é crente por causa da bondade de Deus. E vai para o céu. Mas não vai para o céu porque você é o espelho, não. Seu espelho está trincado no meio. Entende? Quem acha que é alguma coisa... é nada, mas todo religioso acha que é alguma coisa. Eu jejuo 7 dias por semana. Eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu faço isso, eu faço... Jesus contou certa vez que 2 pessoas foram orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Quem é que prestava? Ninguém. Nem um fariseu presta, nem um publicano. Nem dos dois vale nada. Os 2 foram orar. Aí Jesus disse que o publicano chega, bota a cara no chão e fica lá, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu sou um pecador, não mereço nada. O fariseu, pelo contrário, procura o lugar mais vistoso do templo, estufa o peito, fica de pé, e ele ora dele para ele mesmo. Eu dou graças, porque eu sou dizimista fiel. Eu dou graças porque eu sou um ofertante generoso. Eu dou graças porque eu guardo a lei de Moisés. Eu dou graças porque eu sou um verdadeiro judeu. Eu dou graças, o mais importante de tudo, eu dou graça porque eu não sou feito aquela peste daquele publicano. Você não é nada. Se o teu cristianismo te torna uma pessoa pior, não é o cristianismo das Escrituras. Se a tua teologia te aleja moralmente ainda mais, não é a teologia da palavra. Se a tua fé te faz achar que tu és alguma coisa, então não é a verdadeira fé no verdadeiro Deus. É preciso que nós não nos enganemos.
E é por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 12, no verso 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra ao outro do que ser honrado. A gente tem que se amar e a gente tem que honrar um ao outro. É melhor servir do que ser servido. É muitas vezes muito mais virtuoso dar do que receber. E no Evangelho a gente ganha quando a gente perde. E essa é a dinâmica, por isso que ele diz que nós devemos tratar-nos de maneira humilde, entendendo que nós não somos nada. Mas você acha que você é alguma coisa, porque você tem um carro, porque você tem uma casa, porque você tem uma mansão, porque você tem um sobrenome, porque você tem uma história, você acha que você é alguma coisa, você não é nada. Mas caminhando por fim, veja os 2 últimos versos. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. A tradução portuguesa não ajudou muito na ideia que Paulo queria apresentar aqui. E parece até ser um pouco conflitante, quando ele diz que nós temos que levar as cargas uns dos outros. E agora ele diz que cada um leve o seu próprio fardo, e cada um experimente o seu próprio labor. Mas a ideia de Paulo aqui é que não existe glória em nós mesmos. E nós não podemos abandonar o fardo. Ele está dando continuidade àquilo que ele discute no verso número 4. No verso 3, quando ele diz, olha, nós não podemos achar que em nós existe algum tipo de louvor próprio, de virtude própria, por aquilo que nós fazemos. Não, a nossa espiritualidade não produz em nós nenhuma justiça pessoal, muito pelo contrário. A expressão fardo aqui no sentido original é completamente diferente de carga. Nós temos que levar as cargas, o peso uns dos outros. Mas o sentido de fardo aqui proposto por Paulo é o sentido de você viver o fardo de uma fidelidade. Ou seja, o custo da escolha que você fez. E qual foi a escolha que você fez? Você escolheu seguir Jesus. Isso tem um custo. Isso tem um preço. E este fardo você precisa carregar. Tem um custo para você e tem um custo para mim. Muitas vezes, a rejeição da nossa família. Muitas vezes, a perseguição no nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes, a ridicularização da sociedade. O abandono daqueles que achávamos ser nossos amigos. Existe um custo. Existe um preço. Existe uma cruz. Mas você não pode deixar para trás. Você tem que levar. E aqui que está a beleza do cristianismo. Aqui que está a maravilha do Evangelho. E é por isso que Paulo está dizendo, eu não tenho absolutamente nada do que me gloriar. Eu não tenho do que me gloriar. E eu não tenho que medir a minha espiritualidade com base na espiritualidade do outro. Há um negócio muito estranho que está acontecendo nesses últimos tempos. Com a disseminação dos meios virtuais de comunicação, as pessoas começaram a eleger indivíduos que elas perseguem como padrão de espiritualidade. Aí você persegue aquela figura midiática que você segue nas redes sociais, e tudo que aquela figura diz ser espiritual, você absorve como espiritual sem um mínimo de critério. E você começa a medir a sua espiritualidade com base na espiritualidade do outro. Você começa a medir a sua fé com base na fé do outro. E você começa a tomar o outro como parâmetro de perfeição, mas só existe uma fonte de perfeição e é Jesus Cristo. Porque se você começar a colocar outro no lugar do fundamento que é Cristo, quando aquele outro que é falho falhar, você irá se decepcionar. Mas é o que está acontecendo nos nossos dias. Gente que casou ontem, aí quer ensinar como viver um casamento feliz para a glória de Deus. Aí começa com arleseira, arrume-se comigo para o culto. Tenha paciência pela caridade. Aí fica lá os 2 bestas pulando e vestindo a roupa de ir para o culto. Gente que construiu um determinado modelo familiar e acha que somente aquele modelo é o modelo bíblico das Escrituras. Cuidado! A família pode se tornar um ídolo para você. Até mesmo a teologia pode tornar-se um ídolo para você. Tem que ter cuidado. A gente começa a eleger essas figuras, começa a seguir essas figuras, a abraçar tudo o que essas figuras propõem, sem ter o mínimo de critério. Aí Paulo está dizendo, você tem do que se gloriar? Não. E ele tem? Também não.
Então nós vamos nos gloriar em quê? O que é que deve nos trazer satisfação e deleite? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eu posso não ter a família que aquele influencer tem, eu posso não ter a vida que ele tem, eu posso não ter a mesma espiritualidade que ele tem, mas se eu creio em Cristo e minha vida está nas mãos de Cristo, mesmo sendo fraco como eu sou forte em Cristo. Então você tem que se inspirar em quem? Em Cristo. Cristo é que tem que ser a sua fonte de inspiração. E não pregador A, pregador B, comentarista A, comentarista C. Não, é Cristo. O que Cristo diz sobre isso? Porque foi Cristo que disse em Mateus capítulo 11, no verso 28 até o verso 30. Cristo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo, o fardo que Paulo disse que os Gálatas não podem deixar para trás, o meu fardo é leve. Nós temos que carregar as cargas uns dos outros. Mas o teu fardo é teu, o meu fardo é meu. E nós vamos perseguindo essa maravilhosa existência espiritual em Cristo. Entende, meu irmão? Vamos condenar menos. Vamos julgar menos. Vamos ter só mais um pouquinho assim de paciência. Antes de você abrir a sua boca e sorver veneno, machucando. Ah, porque alguém lhe feriu, você quer ferir também? Não. Quando alguém lhe desferir um golpe na face, faz o quê? Dê a outra. Me machucaram, eu vou machucar também. Me feriram, eu vou ferir também. Pisou no meu calo, eu vou pisar no dele também. Cadê o Espírito Santo? Ô Espírito Santo, onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor está? Eu já vi a assembleia de igreja que não parece a assembleia de igreja. Nem a assembleia de condomínio é tão desmantelada. Feito algumas assembleias que eu já vi por aí. Eu lembro de uma que eu fui dirigir numa igreja congregacional. E começou o moído, e começou a confusão. Eles vão parar porque eu tenho que chamar alguém muito importante que faltou. Quem? Jesus. Vamos parar porque o Espírito Santo tem que vir aqui. E você anda armado até os dentes? E porque alguém machucou você, você sai machucando todo mundo? E porque alguém feriu você, você sai ferindo todo mundo? E você abre a sua boca para trazer a desgraça e não a paz? Não, você é crente. Você é crente. Aí o que é que o Senhor diz? Quando você tiver um problema com o seu irmão, faz o quê? Vá até ele. Você não é corajoso? Os seus dedos não são super poderosos para clicar no Instagram e publicar as suas indiretas? Pois você é tão valente, vá até o seu irmão. Estou quase rodando no mistério aqui. Entendeu? Vá até o seu irmão e diga a ele: eu quero falar com você. E eu quero dizer a você o que está doendo no meu coração. E eu quero lhe dizer o que foi que você fez comigo. Eu quero que você me diga o que eu fiz com você. E como crente espiritual, a gente vai resolver tudo, tem que resolver. Aí você evita fofoca, diz-me-diz, contenda, confusão, fuxico, desgraça, divisão e tudo que não presta. Mas muitas vezes é tão mais fácil, né? Não é mais fácil? A gente empunhar um punhal, tão miserável. Você sai de casa maquinando o que é que eu vou falar. Eu vou dizer isso, que é para ferir mesmo. Não. Esses pensamentos não vêm do céu. Esses pensamentos vêm do inferno. Vós que sois espirituais. Paulo não está falando para os judeus. Paulo não está falando para ímpio. Paulo está falando para crente. Seja crente. Seja crente. Seja crente. O inimigo só põe no seu ouvido e fala: eu sou crente. Tem que ser assim.
cheios do Espírito Santo. Tem que ser assim. E é fácil? É claro que não é. É óbvio que não é, é evidente que não é. Ou somos carnais, ou somos espirituais. É preciso, irmãos, a gente mudar. E é preciso a gente se examinar todos os dias. Sabe por quê? Na oração que Jesus fez, que nós lemos aqui ela por completo, numa das estrofes ele diz: para que o mundo saiba que tu me enviastes. E qual é o sinal que o mundo enxerga? O mundo olha para aquela igreja e vê o que naquela igreja? Pessoas que se amam, pessoas que se cuidam, pessoas que se corrigem com brandura, pessoas que são espirituais. Mas os últimos tempos têm estimulado em nós tudo que não presta. Tudo que não presta. Não, queridos. Nós somos crentes. Nós somos espirituais. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós não temos do que nos gloriar. Não, nós não temos do que nos envaidecer. Absolutamente nós não temos. A nossa glória está na cruz. E a nossa vitória está em Cristo. E é nele que a gente se deleita. Então pecado tem que ser corrigido. E vai ser corrigido. Vai. A gente está só afiando o facão. Para a lâmina ficar bem afiada. Mas o que tiver que tirar, o Espírito Santo vai tirar. O que tiver que corrigir, o Senhor vai... Porque nós estamos orando. Estamos orando por avivamento. Estamos orando por quebrantamento. Estamos orando por santificação. Estamos orando por um genuíno mover de Deus mediante a sua palavra. Estamos orando para arrependimento e confissão de pecado. Nós estamos orando e Ele está agindo. Ele não vai agir. Ele está agindo. Então, nós que somos espirituais, devemos viver a lei de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Senhor, nós precisamos da sua ajuda. A tua palavra nos desafia a darmos forma a tudo aquilo que nós temos professado com os nossos lábios. O Senhor sabe que nós somos pecadores. O Senhor sabe que nós somos falhos. O Senhor sabe que a nossa natureza é caída. Mas o Senhor colocou o seu Espírito em nós. Por nossos próprios meios, nós vamos fracassar, Senhor. Vamos falar o que não devíamos. Vamos pensar o que não queríamos. Vamos muitas vezes fazer coisas das quais iremos nos arrepender. E é por isso que nós precisamos da sua ajuda. E é por isso que nós precisamos da sua misericórdia sobre nós. Nos ensine, Senhor, a ter brandura em nosso coração, quando tivermos que tratar a falta de alguém. Nos ensine a ter, Senhor, esse espírito manso, amoroso, não para concordarmos com o pecado, jamais iremos concordar com o pecado, mas para tratarmos o pecador com a mesma misericórdia que o Senhor tem nos tratado. Nos dê, Senhor, esse discernimento. Faça com que sejamos de fato pessoas espirituais. Nós não queremos ser religiosos, Senhor. Não, Pai. Afaste de nós este terrível pecado de achar que em nós existe alguma justiça própria. Muito pelo contrário, Senhor. Nos faça a cada dia discernir o tamanho da nossa pecaminosidade. E gere em nós um coração agradecido. Um coração que se deleita em saber que mesmo nas nossas imperfeições,
o Senhor tem nos amado e tem nos tratado com misericórdia. Querido Deus, tenha compaixão da igreja nesse país. Uma igreja, Senhor, que tem se distanciado da sua palavra. Uma igreja, Senhor, que tem perseguido caminhos próprios, que tem gerado muito mais danos do que benefícios. Traz um avivamento sobre a tua igreja no Brasil, Senhor. Não um avivamento movido por pirotecnia, por sensacionalismo, por emocionalismo. Não, Senhor, um avivamento genuíno que brota mediante a proclamação fiel da tua palavra. Ó Senhor, nos faça tratar o nosso irmão da forma como nós gostaríamos de ser tratados. Senhor, se o nosso coração tem sucumbido aos conselhos do adversário que nos instiga à discórdia, à ira, à contenda, que em nome de Jesus, todos os dardos e setas inflamadas do maligno venham ser destruídas pelo teu poderoso sangue. Nos ensina a amar, Senhor, mesmo sendo como somos. Nos ensina a ter paciência, nos ensina a ter misericórdia, nos ensina a ser bondosos, benignos, pacíficos, amorosos. Nos ensina, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda. Nós vamos cercar a tua mesa. Nós vamos comer da tua carne, beber do teu sangue. Nós vamos, Senhor, mais uma vez renovar a nossa comunhão contigo. Então olhe para nós nesse momento. E se existe em nós algum caminho mau, perdoa-nos, Senhor. Lava-nos no teu precioso sangue. Ouve a nossa oração, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém.